Olá, quero falar de outro grande pensador, escritor, teólogo chamado João Calvino. Vou deixar inclusive a descrição sobre a vida dele, a biografia aqui no YouTube, tá? E quero dizer para você, sempre repito em todos os vídeos, a minha intenção é motivá-lo a ler, a usar o seu intelecto, a caminhar com as suas próprias pernas intelectuais, porque a leitura é a maior força transformadora de mentalidade. Deixo também, eu esqueço de falar em todos os vídeos, mas eu deixo o link caso você queira adquirir meus livros, ajude o canal adquirindo as minhas obras. Você clicando no link abaixo te direciona para a editora, onde estão disponíveis todos os meus livros, tá? Dá uma força aí, nos ajuda para a gente continuar aqui nesta labuta. Então quero recomendar fortemente que você conheça alguma das obras de João Calvino, independentemente das polêmicas. É porque existe, você que está mais por dentro, no protestantismo há inúmeras vertentes, inúmeras denominações. Após a reforma, no século XVI, século XV, houve todo um processo de vertentes cristãs, fundada por inúmeros líderes, né? por exemplo, vertentes teológicas, digamos assim, né? O Zwinglio, João Calvino, Lutero, entre vários outros, né? São vários. Teve os puritanos na Inglaterra, enfim, a reforma causou toda uma revolução, digamos assim, uma transformação eclesiástica. Então, eu quero dizer que em todas as áreas você precisa ter um pensamento independente, não autossuficiente, independente, discernido, inclusive é até bíblico. O apóstolo Paulo fala: analise de tudo e retenha aquilo que é interessante, aquilo que é verdadeiro. Nós não podemos nos abster, sempre falo isso, de examinarmos. Não significa porque eu estou lendo Calvino que eu sou calvinista. Se eu vou ler Jacob Armínio, eu sou arminiano. Se eu estou lendo Agostinho, que eu sou agostiniano. Se eu estou lendo a literatura católica, então sou um católico e etc. Temos de parar de ter esse tipo de pensamento compartimentalizado. A nossa consciência, a nossa mente precisa ter este pensamento holístico. Claro que nunca seremos capazes de abarcar, abordar um todo e ter um conhecimento pleno. Aí você seria o próprio Deus. Obviamente que sempre há um viés. Em que sentido? Você sempre vai interpretar, você sempre terá uma perspectiva voltada para um determinado pensamento, um viés, porque ninguém consegue ter a plenitude da imparcialidade total e completa. Assim você seria o próprio Deus. Obviamente que você vai se identificar com uma determinada posição de um pensamento, de algumas ideias. Eu, por exemplo, eu me identifico muito com a teologia agostiniana, até calvinista, mas não significa que estou completamente afetado, completamente tomado por este pensamento ao ponto de militar, ao ponto de, sabe, não ser capaz de ter uma crítica, de analisar os defeitos, porque afinal de contas são pessoas, foram seres humanos, passíveis de erros e falhas. Então você não pode se fechar ao ponto de não ter uma consciência de que tudo é passível de ser analisado e percebido. Porque tudo tem erro, tudo você vai encontrar falhas, porque se vem do material humano, se vem da fonte humana, com certeza haverá falhas, haverá erros. Então você não pode pedestalizar, colocar no altar e idolatrar. Jamais, seja quem for,
Você não pode idolatrar a placa da tua igreja, da tua religião, do teu líder. Nunca. Tenha um pensamento iconoclástico. O que é o pensamento iconoclástico? É aquele pensamento, aquela mentalidade contra ídolos. Desconstrutora de ídolos. Nunca deixe ídolos serem erigidos no teu coração. A partir do momento que você permitir ídolos serem erigidos, nascerem, edificados no teu coração, você vai ser cego, você vai ser tomado por uma cegueira, por uma alienação, de tal forma que você não será capaz de enxergar a realidade tal qual ela é, porque você é completamente afetado por um pensamento, porque você idolatra. Você não é capaz de fazer uma autocrítica, mesmo se identificando profundamente com uma religião, ou com uma teologia, ou com um pensamento, ou com uma ideologia, você não é capaz de criticá-la, porque ela transcendeu o seu propósito, ela se transformou no ídolo para você, então você se identifica, é o seu sentido da vida, você coloca o sentido, a razão, a sua identidade naquele grupo, naquela ideologia, naquela religião, naquela denominação. Eu vou te falar, e quando a pessoa chega nesse estágio, aí é difícil até dialogar, conversar, porque essa pessoa não é capaz de abrir a mente. Por exemplo, João Calvino, eu tenho todas os comentários dele. Você quer a biografia, né, de João Calvino, escrito por esse teólogo também, Alistair McGrath. Tem a principal obra dele, As Institutas da Religião Cristã. Eu tenho aquela da Unesp, 2 volumes, e tenho esta aqui. Na verdade, eu li a outra, estou relendo esta edição de volume único de João Calvino, As Institutas, olha só. Né? Aqui tem a principal base doutrinária do calvinismo. Estão aqui. Então, ou seja, leia as obras, ao invés de você comprar as ideias que contestam a sua linha de pensamento teológica ou filosófica. Leia, simples assim. Aí você, com a ajuda de Deus, que ninguém é autossuficiente, você se capacita a emitir uma opinião honesta. Seremos perfeitos até nessa postura? Também não. Sempre vamos pender para um determinado viés. Não escapa. Eu tenho uma pendência ao calvinismo, óbvio, mas não o defendo com unhas e dentes. Sou capaz de não concordar e de criticar muitos aspectos. Tem pessoas que jamais, não pode tocar na vaca sagrada. Isso é coisa de pensamento de quem é ideólogo, né? Isso é coisa de fanático. Isso é coisa de gente que na verdade, pertence a seitas. As seitas que proíbem quaisquer contestações. Você não tem liberdade de pensamento e de crítica nenhuma. Em seita, a partir do momento que há isso, onde você frequenta um local, você acredita num pensamento para o qual você não pode emitir uma mínima crítica sequer, fique alerta. Aquele sensorzinho, radarzinho de alerta, assim, começa a acender na tua mente para você ficar esperto. Porque nós não fomos feitos e chamados para sermos escravos de pensamentos, ideologias e filosofias humanas. Mas sim, eu acredito nisso, para a verdade, para a realidade. Isso nos dá a devida liberdade, o devido discernimento, para buscarmos as devidas edificações para a nossa vida. Não estou falando que você tem que ser um espírito rebelde, aberto, aceitar. Não é isso também. Eu acredito que você esteja entendendo. É a postura de sempre reter aquilo que é interessante nos conhecimentos existentes, nos livros que existem, para que você não fique escravo apenas de uma forma de pensamento. Assim você será passível de ser manipulado. Então, olha, por que eu recomendo João Calvino? Porque ele era
um exímio exegeta. Muito do que ele conseguiu interpretar das Sagradas Escrituras e do que ele produziu é de extrema importância e riqueza colossal. Então, recomendo fortemente a leitura dos livros de João Calvino. Leia, independentemente do que é caricaturado, porque hoje as pessoas que não conhecem determinadas áreas, determinados pensamentos, ou grandes autores ou pensadores, e são levados, as suas mentes são suscetíveis e vulneráveis a serem manipuladas, você cria um pensamento caricaturado sobre aquilo. Você já refuta, não quer saber, já é errado. Não é assim a postura. Então, fica essa recomendação e sempre falo. A leitura é o maior poder de transformação de mentalidade. Ajude o canal, vou deixar o link dos meus livros aqui abaixo e até a próxima.